Olá, meus amigos do Bibliomania F1. Sejam bem-vindos à 10ª edição do nosso Bibliocast, na temporada 2023 da Fórmula 1. E hoje vamos começar a temporada falando dos treinos, falando de tudo que aconteceu na sexta e no sábado e fazer aquele confronto entre as duplas de pilotos que vocês já estão acostumados aqui. Como é que foram os novatos, como os postulantes ao título, as surpresas, enfim, vamos falar tudo o que aconteceu na sexta e no sábado, lá no circuito de Sakhir, no Bahrein. Como sempre, deixem seu like, vocês que gostam do nosso trabalho, sigam também nossas redes sociais, lá no YouTube, também no Facebook, no Kawaii, Bibliomania F1, e também o nosso Instagram, Biblio F1. Muito obrigado mais uma vez por vocês seguirem todas as nossas publicações, todo o nosso trabalho. Para começar aqui, o Jefferson mandando aqui uma boa noite, José, boa noite, obrigado aí pelo elogio, pela vinheta, muito obrigado. O Júlio César também mandando uma boa noite, Júlio, obrigado por nos acompanhar, sejam todos muito bem-vindos. Então, pela 10ª vez esse ano, vamos abrir a nossa biblioteca, agora eu tenho que aparecer também, é claro. Vamos abrir a nossa biblioteca e hoje vamos falar dos treinos do GP do Bahrein. O GP do Bahrein que vai ser amanhã, a partir do meio-dia, horário de Brasília, amanhã, dia 5 de março. Primeira, antes da gente mostrar os pilotos, uma rápida percepção. É igual foi colocado no título do vídeo. Há um equilíbrio. O equilíbrio volta à Fórmula 1 realmente. Se todo mundo esperava que fosse um passeio da Red Bull, não se mostrou nessa primeira etapa, né, nesses 2 primeiros dias. Nós tivemos muito desempenho de equipes que foi uma surpresa. Por exemplo, o desempenho da Aston Martin, né, com o Fernando Alonso, o desempenho também da Alpine, colocando pelo menos um dos seus carros entre os 10 primeiros. A McLaren penou muito, realmente, foi uma das confirmações. A Alfa Romeo não era essas coisas todas que mostraram nos testes, tiveram muita dificuldade realmente. A AlphaTauri é a decepção do ano, por enquanto, e a gente já sabia que eles iam ficar em último, entre os últimos, mas nunca se pensaria que teria um carro na última fila. Temos também a Williams, que andou melhor, claro, ainda não no ponto de disputar as posições à frente, mas pelo menos não ficar entre os últimos. A Haas andou bem com um piloto e não andou bem com o outro, apesar de preparações iguais, praticamente durante todo o final de semana. A Mercedes mostrou uma velocidade que ela não tinha, apesar de ficar apenas meio segundo dos carros de Ferrari e Red Bull. A Ferrari foi outra que mostrou que estava escondendo o jogo. Provavelmente vai ser muito equilibrada amanhã a disputa, né, junto com as outras equipes. Então, é uma percepção geral, há um equilíbrio realmente, mas aí nós veremos amanhã como é que vai ser. Veremos na corrida. O Júlio Lima mandando mensagem aqui. Júlio, obrigado aí pela mensagem. Na sua opinião, quem demonstrou o melhor ritmo de corrida? Nós vamos debater o ritmo de cada um aqui, tá? De todas as equipes aqui. Mas, para mim, o ritmo mais consistente de corrida ficou com a Aston Martin. O Alonso realmente está tirando leite de pedra daquele carro e ele que teve o desempenho mais consistente. Porém, Red Bull e Ferrari também mostraram um excelente desempenho em ritmo de prova. Os dois também mostraram. Então, são essas 3 equipes que podem conseguir excelentes resultados para essa prova, tá? A Mercedes, para mim, ela não vai conseguir ficar. Eles vão brigar por pontos apenas, mas não pelos pódios.
O Joel mandando aqui que horas é a corrida. A largada está marcada para meio-dia, no dia 5, amanhã, tá bom? Meio-dia no horário de Brasília, e a Rede Bandeirantes vai transmitir ao vivo a partir das 11h30 da manhã, de acordo com o que foi falado hoje na transmissão. Vamos começar? Vamos começar aqui então com a dupla da Williams, o Logan Sargent e o Alexander Albon. A primeira impressão é que o Sargent começou a tentar ganhar quilometragem, tanto que no primeiro treino livre ele andou com os pneus duros, foi o único piloto na sexta-feira que andou com os pneus duros, fez trechos muito longos e depois andou com pneu médio. No treino livre 2, o Sargent só andou com pneu macio e andou 3 períodos apenas. Ele andou em períodos de classificação com 4 voltas cada uma e depois fez uma simulação de corrida. O Albon, diferente dele, ele andou com pneu duro também, mas só que para simulação de prova, para aquele treino mais de simulação de corrida, que vai andando um pouco mais. Então, tanto a dupla da Williams está prevendo, treinando durabilidade dos pneus também, né? Treinaram bastante. E nesse último treino livre, só foi com pneu macio, e só pneu macio usado. Tanto que eles conseguiram um excelente desempenho durante toda essa preparação. A equipe da Williams realmente surpreendeu, conseguindo a 8ª fila do grid, 15º e 16º. O Sargent quase passou para o Q2, o Albon passou na Bacia das Almas, mas é muito melhor ter esse tipo de desempenho do que ficar lá atrás, do que ficar na última fila. E isso a Williams realmente não demonstra que vai ficar. Agora, se em ritmo de corrida eles perderem desempenho, já é outra história. E aí a gente vai ver realmente o que vai acontecer. A Fernanda mandou aqui, ó, Fernanda Esteves faz parte da equipe do Bibliomania. Qual a equipe que surpreendeu e qual o piloto que decepcionou? Olha, essa pergunta eu vou responder durante a live, viu? Mas eu já vou te falar. Uma das equipes que me surpreenderam foi a Williams. Realmente, a Williams deu uma pequena evolução, tá? Mas foi uma das equipes que me surpreenderam. O Wagner Barros mandando aqui, olá Pedro, será que anda a Ferrari? Vai andar, viu? Vai andar. Eles esconderam o jogo. Acredito que vai andar. O ritmo de corrida deles foi muito consistente, principalmente com o Leclerc. Então, vai andar. Vai depender muito de como vai ser a largada amanhã. O Isaías colocou aqui, ó. Eu não acredito que a Ferrari vai ter bom ritmo de corrida. Eu acho que vai. Vai ter um bom ritmo. Não sei se vai ter um ritmo suficiente para brigar com a Red Bull ou com a Aston Martin. Mas eu acredito que vai ter um bom ritmo de corrida sim, viu? Com certeza. O Kaká Amaral mandando aqui, ó. Boa tarde. Valeu, Kaká, daí de Blumenau. E o Joel colocou aqui, muito obrigado, pois eu perdi o treino por não saber a hora. O treino também foi ao meio-dia, mas você vai acompanhar aqui agora com a gente tudo o que aconteceu, inclusive o grid de largada. O grid de largada no final da live, tá bom? Vamos agora ao próxima dupla. Já falando de Ferrari, vamos começar a falar dela, da equipe de Maranello. A equipe de Maranello escondeu o que tinha de melhor do seu carro nos 3 treinos livres. Esconderam. Andaram muito no pelotão intermediário. Muita gente acreditava que não acreditava no que estava acontecendo com a Ferrari. O porquê que perdeu tanto desempenho assim. E não conseguia alcançar Alonso, não conseguia alcançar Hamilton, não conseguia alcançar Russell. Estava todo mundo estranhando. O Leclerc conseguiu uma volta ou outra rápida. O Sainz teve problemas, principalmente na sexta-feira, né? Tanto que ele perdeu até o controle do carro, ele rodou durante o treino livre de sexta-feira. Mas a Ferrari conseguiu coletar informações, o que foi importantíssimo para durante esse fim de semana. Na sexta-feira, principalmente em tempo de calor, e no sábado também, em tempo de calor, na sexta-feira eles quase não andaram. No sábado, terceiro treino livre, eles andaram muito com pneu macio. E principalmente pneu macio usado.
No treino livre 2, eles mais se preocuparam com o ritmo de corrida do que com o treino em si. Eles se preocuparam exatamente com a durabilidade do pneu macio usado. E eles andaram muito. O Sainz andou 18 voltas com pneu macio usado. 18 voltas. Entre voltas mais rápidas e voltas mais lentas. Então, eles trabalharam muito o ritmo de corrida e eles também trabalharam um pouco a simulação de treino, mas foi muito pouco. E no treino classificatório, eles conseguiram a segunda fila do grid, com o Leclerc em terceiro e o Sainz na quarta posição. Próxima equipe, equipe Alpine. A equipe Alpine que não veio com bom desempenho dos testes de pré-temporada, isso foi notório, sempre com um carro extremamente lento, mas parece que o equilíbrio ajudou a Alpine, um carro não muito bem nascido, né? E também com uma dupla nova e polêmica, né? Que é o Ocon e o Gasly. O Gasly, para mim, hoje, principalmente hoje, no sábado, não viu o Ocon, mas nem de longe. Teve muita dificuldade, teve muita. Não teve velocidade. Ele, no terceiro treino livre de hoje, o Ocon e o Gasly só andaram com pneus novos, pneus macios novos. Eles fizeram 2 treinos livres com o pneu macio e o primeiro treino só com o pneu médio. Foi uma equipe que, junto com a Ferrari, não andaram com os pneus duros, mas teve uma disparidade muito grande, principalmente no treino classificatório. O Ocon, ele vai largar na 9ª posição. Ele vai largar na 5ª fila. Enquanto que o Gasly é o último. Ele vai largar em 20º porque ele conseguiu ainda ter uma volta deletada. A última volta de classificação dele foi deletada. Então ele vai largar lá na última posição e nós não sabemos realmente se a Alpine vai ter essas condições, é um bom carro para se recuperar. Não demonstra ter aquele carro competitivo que vai conseguir escalar o pelotão, que vai conseguir recuperar essas posições para chegar na zona de pontos. Eu não acredito que o Gasly vai pontuar amanhã. O Ocon vai tentar segurar, sem dúvida alguma. Não vai conseguir andar no ritmo do Stroll, não vai conseguir andar no ritmo do Hamilton, não vai conseguir andar das 4 equipes que melhores foram, que foram Aston Martin, Mercedes, Ferrari e Red Bull. Mas ele vai tentar segurar esse 9º lugar de qualquer maneira. Isso ele vai tentar mesmo, tá bom? O José Iniesta colocou aqui, ó, vamos ver a competição a partir de amanhã. Sim, vamos ver amanhã o que vai acontecer. Mas uma boa pincelada, uma boa ideia deu para ter nesses treinos livres. Isso sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. O Jefferson colocando aqui, ó, José, falando dos pneus, tô achando que a Red Bull vai iniciar de médios e a Ferrari de pneus macios, mas a Aston Martin vai de pneus médios também. Eu não duvido porque a pista do Bahrein, Jefferson, ela tem um nível de degradação um dos mais altos da temporada. É uma pista bastante abrasiva, tanto que no ano passado a estratégia vencedora do Leclerc foram de 2 paradas. Então, eu acredito realmente que eles possam investir ou no pneu médio e a Ferrari de macio para conseguir andar ou um trecho pequeno ou um trecho médio. Com o pneu médio, eles podem andar até um pouco mais. Porém, me vem à cabeça aqui que eles podem até começar com esse pneu, mas que o pneu duro vai ser usado, vai. Sem dúvida alguma será utilizado. Quando chegar na Red Bull, eu vou falar dos pneus dela. Mas a Ferrari eu já posso falar. Eles não tiveram treino nenhum com pneu duro. Ou seja, eles não sabem realmente o ritmo do carro com o pneu C1, tá bom? O Alisson aqui mandando aqui uma mensagem, ó, boa noite. Pedro, não sei se você já tem equipe. Sou narrador de automobilismo. Pô, bacana, cara. Vamos fazer uma parceria para trabalharmos juntos. Depois a gente conversa, manda mensagem para o nosso e-mail também, Alisson. Bibliomaniaf1@gmail.com. Pode mandar mensagem lá
que eu e a Fernanda, a gente conversa com você depois, tá bom? Mas obrigado aí por nos acompanhar. O Wagner Barros mandando aqui, ó. E as McLaren, o que está acontecendo com a equipe e com o carro? Nós vamos chegar lá, viu? Nós vamos chegar lá, Wagner. A Fernanda mandando aqui, Ocon e Gasly, quem vai sair melhor? Para mim, sem sombra de dúvida, Esteban Ocon. Sem sombra de dúvida. O Gasly ainda não se adaptou ao carro e não encontrou o acerto para essa pista do Bahrein. E ainda vindo de último, vai ser muito complicado. Vai ser o Esteban Ocon. A volta foi deletada porque ele passou dos limites de pista. Os limites de pista agora já são bem delimitados. Agora que nós temos apenas um diretor de prova, passou com as 4 rodas da linha branca, acabou a volta. É deletada. Então, principalmente depois da segunda reta, ou da primeira reta oposta, que é a partir da curva 3 até a curva 4, a tomada da curva 4, muitos dos pilotos eles espalham. E lá é que tem a maior ocorrência de passar reto, de passar com as 4 rodas. Ou seja, passou pelas 4 rodas, a volta é deletada. Na corrida é diferente. Na corrida, dependendo do número de vezes que passar, toma uma advertência. Passou mais uma, vai tomar punição durante a prova. Então, eles têm que tomar cuidado realmente com esses limites de pista, principalmente no Bahrein. O Jefferson colocou, o Geraldo aqui, perdão, Geraldo, obrigado aí pela mensagem. Dificilmente a Aston Martin tem gás para competir com a Red Bull o ano todo. Infelizmente, Red Bull tem um pacote vencedor e não vai deixar fácil. Quando chegarmos na Red Bull, a gente comenta sobre esse carro e também da Aston Martin. Mas já posso falar para vocês que está equilibrado. Pelo menos para essa primeira prova está bastante equilibrado. Olha aí, ó. Já falando da Aston Martin, vamos falar dela então. Falar do Lance Stroll, que está com dificuldades realmente por conta do pulso machucado, do pulso lesionado. Mas ele mostrou um ótimo ritmo de se aproveitando de um carro muito bem nascido. É a equipe que surpreendeu a todo mundo no final de semana. Eu, inclusive, achava que era fogo de palha, mas eu me enganei. A Aston Martin realmente mostrou que tem um carro, pelo menos, para brigar por pódio regularmente. E o Lawrence Stroll, né, que é o pai do Lance Stroll, está mostrando que o investimento está valendo a pena, porque o carro evoluiu de uma forma extraordinária. E tem mais uma. Eles têm um acertador de carro excepcional que se chama Fernando Alonso. O Alonso pode ser polêmico, o Alonso pode falar as besteiras dele, mas ele é um exímio acertador de carro. Sem dúvida alguma, esse carro evolui. Ele vai evoluir. Não sei se a ponto de brigar por título ou por vitórias, mas que esse carro evoluir, vai. Tanto que o Alonso, ele vai largar na frente das Mercedes, das duas Mercedes. Ele vai largar em quinto. Ele não conseguiu os primeiros tempos quando as equipes Ferrari e Red Bull mostraram o seu potencial. Isso é fato também. Ele não conseguiu ficar à frente, igual ele conseguiu no terceiro treino livre e igual ele ficou no segundo, e por uma diferença mínima. No terceiro treino livre, o Alonso ficou na frente do Verstappen por 5 milésimos apenas. Então, eles têm um bom carro, eles têm um ótimo carro. Me lembra muito a Stewart de 99, que tinha um excelente carro e tinha um desempenho espetacular, principalmente no início de temporada. Então, o Alonso e o Stroll vão brigar por pódio, sem dúvida. Agora, se vai evoluir durante o ano, se vai conquistar vitórias, se o Alonso vai brigar pelo tricampeonato, só o tempo vai dizer. Só o tempo vai dizer e quanto que eles investiram nesse carro. Porque vamos lembrar que tem teto orçamentário. Então, a gente não sabe quanto que eles investiram nesse carro. Mas possivelmente ele consiga evoluir. Vamos ver o quanto e se vai chegar na Red Bull. Mas isso aí nós vamos ver mais à frente e principalmente a partir de amanhã. O Kaká mandou uma pergunta até antes aqui, eu segurei para quando chegasse aqui na Aston Martin. Ele colocou aqui, ó, se o Stroll não fosse filho do dono, a FIA liberaria dirigir com aquela dificuldade toda? Olha, até me surpreendeu eles liberarem o Stroll para competir.
falaram que a lesão dele foi uma lesão séria, né? Tiraram fotos que o pulso dele ainda estava inchado ainda. No treino de sexta-feira teve uma foto do cockpit, né? Ele guiando o cockpit, ele tendo que soltar a mão para contornar as curvas fechadas do circuito de Sakir. A FIA passou a mão mesmo, literalmente, por liberar o Stroll. Por mim, eu não liberaria, porque tem uma questão que é do tempo mínimo de saída do carro. Tem essa questão. O piloto tem alguns segundos para sair do carro. Lembram-se muito bem da batida do Grosjean em 2020, que o carro explodiu. Imagina se aconteceu alguma coisa, Deus me livre e guarde, mas aconteceu alguma coisa na corrida com o Stroll nessas condições. Fica complicado. Tá? Então, na minha opinião, a FIA não deveria ter liberado o Stroll para esse fim de semana. Ele não deveria. Não estou falando por conta que era um brasileiro, o Felipe Drogovic, que iria assumir essa vaga. Não é por isso. Mas, se o Stroll não mostrou dificuldade para sair do carro depois do treino, a FIA tinha que ter investigado mais. Tinha que ter segurado. Porque não é possível. O carro já é pesado. O carro já é difícil. Já tem ainda o halo ainda que exija que o piloto tenha mais esforço para sair dele. E a FIA liberou? Infelizmente. Mas, para mim, ele não deveria correr. Ele não está em condições, mesmo ele largando em sexto, mas, para mim, ele não está em condições de competir. Ele não está mesmo, tá bom? Vamos à próxima? Mercedes. George Russell e Lewis Hamilton. O carro deles, os dois reclamaram durante todo o final de semana que o carro deles é pior do que o carro do ano passado. Já falaram lá no Bahrein que eles estão andando com o mínimo possível de carga aerodinâmica, ou seja, para conseguir mais velocidade. A pista do Bahrein permite isso. A pista do Bahrein tem curvas de média e de baixa, mas eles conseguem também desenvolver boas velocidades, principalmente nas 4 retas que tem no circuito. É a reta dos boxes, a reta depois da curva 3, a reta depois de uma curva fechada que parece um bico de pato, que é uma curva muito fechada, onde os pilotos erram muito, tem uma reta, e depois das curvas 13, depois da curva 13 também, da curva 14, perdão, tem mais uma reta, são 4 retas. Eles mostraram velocidade realmente nos treinos, mostraram que poderiam brigar para continuar sendo a terceira força. Tanto que eles fizeram, como boa parte das equipes, andando nos treinos livres. No treino livre 1, com pneu médio, no 2 e no 3, com o macio. Mas eles realmente mostraram uma boa velocidade e o Russell, mais uma vez, na frente do Hamilton. Então, eles vão tentar segurar pontos, tentar conseguir pódio. Pódio até eles podem conseguir, mas não vai ser fácil. A Mercedes, vamos ver agora em ritmo de corrida, mas em ritmo de volta rápida, eles não têm acerto, eles não têm velocidade, então fica complicado de os torcedores da Mercedes terem alguma esperança esse ano novamente, viu? O carro novamente foi mal nascido e aquela ideia do zero pod, por enquanto, não está dando certo. Tanto que esse treino foi a primeira vez que uma equipe cliente da Mercedes conseguiu largar na frente. E foi com o Alonso com a Aston Martin. O Alisson colocou aqui, ó, boa noite, parabéns pelo trabalho, obrigado aí, Alisson. A Fernanda colocou aqui, ó, o Lance Stroll está tendo dificuldades para guiar. Ele tira a mão do volante em algumas curvas e retas. Acredita que ele aguenta o ritmo de corrida? Não. Não acredito que ele possa aguentar o ritmo de corrida. Ele vai ter dificuldade e vai perder desempenho durante a prova, principalmente pelo desgaste físico. Ele vai perder. Mas se ele vai abandonar por isso, também acredito que não. Mas ele não vai conseguir ter um bom desempenho durante a prova. Pelo menos é o que eu acredito. Eu acredito no Alonso porque ele mantém a consistência em corridas desde que o carro não quebre. Tem isso também, né? Esses anos agora, né, com esses carros mais modernos, o carro não quebra.
Deixa eu até voltar aqui para Aston Martin. Os carros agora não quebram. É muito complicado de quebrar. O Alonso, ele é muito consistente. O Alonso é ótimo de largada. Ele largando em quinto, ele vai largar do lado limpo da pista. Ele pode tentar conseguir ganhar algumas posições, não de chegar em primeiro. Mas ele pode brigar pelo menos por um terceiro lugar. Também é possível, tá? Mas ele é um ótimo piloto, um ótimo acertador de carro. Vai dar trabalho esse ano. Sem dúvida, ele vai dar muito trabalho. O Jefferson colocou aqui, ó, uma brincadeira, José. Tô achando que o Vettel está arrependido de ter saído da Aston e se aposentar. Eu acredito que não. Ele já tinha tomado a decisão bem antes e viu que era melhor ele ter parado. Realmente era melhor ter parado. O carro evoluiu na segunda metade do ano passado, com ele também, tá? Mas eu acho que ele não se arrependeu, não. Muito pelo contrário. O Geraldo colocou aqui, ó, sabe que me lembra? O Mark Marques da MotoGP. Forçou a barra para correr e piorou a lesão. Acabou ficando 3 corridas fora ao invés de uma. Sim, o Mark Marques não foi só. Ele tá com lesões permanentes ainda, por conta do pulso. Ele tá com lesões que até hoje não foram curadas. Já foram feitas várias cirurgias. É ver como é que essa pressão que o carro de Fórmula 1 exerce, como é que o Stroll vai sair dessa? É isso que vai ter que ser avaliado amanhã. O Jefferson colocou aqui, ó. Tô achando que não, José. A Mercedes vai ser oportunista igual ano passado. Se bobear, a Aston Martin aproveita essa chance. Sim, é verdade. A Aston Martin pode aproveitar mesmo, sem dúvida. Mas tem que ver como é que vai ser essa evolução. A Mercedes, no ano passado, chegou até a ganhar a corrida. Tudo bem, foi no Brasil, foi na penúltima etapa, mas ganhou a corrida. Então, eles podem brigar sim pelo pódio amanhã. Eles mostraram durante os treinos que tiveram condições sempre de bater segundo, terceiro, chegaram até a liderar por alguns momentos, mas lideraram. Então, eles têm essa velocidade também. Pode ser pelo acerto? Pode. Mas eles podem brigar com certeza também pelo pódio amanhã. E ele colocando aqui, Alonso também é ministro de defesa. Ele é sinistro de defesa, é osso duro de passar, é o Alonso. É um dos pilotos mais difíceis de ultrapassar, esse espanhol aí, o bicampeão mundial. Falando agora da Haas, com o Magnussen e o Hülkenberg, muita gente ficou feliz, é outro piloto que surpreendeu. Nico Hülkenberg. Foi outro piloto que realmente andou muito bem, principalmente no treino classificatório de hoje, mostrou que a experiência conta e mostrou seu talento. Eu sou um dos críticos que ele não deveria estar na Haas. Ele não deveria estar na Fórmula 1 mais. E que essa dupla veterana, que o Magnussen e o Hülkenberg, vão dar dor de cabeça para o Gunther Steiner. Isso vão. Mas você vê uma Haas largando entre os 10 primeiros e a outra Haas sendo eliminada no Q1, tem que se tirar o chapéu para o Hülkenberg. Ele foi ótimo nesse treino. Não era nem para ter sido. Era para ter sido ter caído. Ele era para ter caído no Q1, perdão. Então, foi ótimo o trabalho dele, sem dúvida alguma. O Magnussen vinha até bem durante todo o fim de semana, o Magnussen. Eles treinaram de uma forma bem diferente, principalmente hoje, que eles colocaram os pneus médios também durante o treino livre 3. E eles sempre andaram com esse pneu médio em todas as sessões. Todas as sessões, tirando a primeira. Tirando a primeira. Na sessão 2 e na sessão 3, eles andaram com pneus médios também. Então, vai ser uma equipe que pode tentar, com a durabilidade, tentar conquistar algum ponto, tentar conquistar alguma coisa, ou repetir o resultado do Magnussen com o 5º lugar que ele conquistou no ano passado. Então, é uma equipe para ficar de olho, ou para o bem ou para o mal. Mas que os dois não vão bater, dificilmente vão bater, dificilmente vão dar algum prejuízo para a Haas, diferente do Mick Schumacher ano passado, que destruiu 2 chassis. O Jefferson colocou aqui, ó, as férias desses dois fez bem. Fez mesmo, viu? Porque eles andaram muito bem durante esse final de semana. Uma das decepções, equipe McLaren. Teve até um comentário aqui de um dos nossos amigos aqui que estão nos acompanhando,
sobre a equipe McLaren aqui foi o do Wagner Barros, ó. E a McLaren, o que está acontecendo com a equipe e o carro? Novamente, a McLaren não andou bem. Novamente, o carro da McLaren foi mal nascido, igual o ano passado. Só que um ponto positivo foi a disputa interna. Tudo bem, o Piastri vai largar em 18º. O Lando Norris, ele conseguiu a façanha de ir um pouco mais acima. Porém, o Piastri está conseguindo andar próximo do Norris, próximo até demais, para uma primeira corrida. Ele está pegando a experiência de um Fórmula 1 e andou bem. Ele não andou tão mal. Como vocês podem ver na tela, teve até no treino livre 3, o Piastri andou na frente do Norris. Na frente do Norris. Ele tomou 8 décimos, ele tomou meio segundo. Na classificação, eles foram próximos na classificação. 8 décimos. Mas é de se esperar do Piastri. Ele é um novato. Então, esse é um ponto positivo. O ponto negativo é que a McLaren, mais uma vez, fez um carro que não vai dar certo no início. Podem evoluir para tentar ganhar alguma coisa, mas o carro está muito mal nascido e os pilotos vão penar, vão sofrer muito para conseguir alguma coisa boa para essa temporada. Os dois vão penar muito. Fernanda mandou uma pergunta aqui da Haas. A Haas vai usar pneu médio, certeza. Qual o outro a ser usado na corrida? Pneu duro. Sem dúvida, pneu duro. Ou uma vez ou duas, mas vão usar pneu duro também. Aliás, eu acho que todas as equipes vão usar pneu duro pelo menos uma vez na prova. O Gabriel aqui mandando a mensagem, né? Gabriel Bienalva, mandando aqui, ó, esse ano o Max vai vencer 15 corridas fácil. Sei não, hein? Não sei não, hein? Vai depender muito de amanhã, ver como é que a Red Bull vai ser. A Red Bull demorou muito para conseguir ficar em primeiro e conseguir despachar o Alonso, viu? Demorou muito. Não sei se estavam escondendo o jogo, regime baixo de motor, a gente não sabe. Mas ficou bem mais próximo, viu? Não sei se vai conseguir vencer todas essas etapas, não. 15 de 23, não sei não. O Jefferson colocou aqui, ó. O Checo está chegando perto, vamos ficar de olho. Chegar perto ele vai chegar, mas passar ele não vai. A gente sabe muito bem como é que é a política da Red Bull. Ele não vai passar. A Red Bull vai trabalhar para o Verstappen, infelizmente, para ele tentar conquistar o tricampeonato. Então, o Pérez vai chegar perto, sem dúvida. Mas conseguir ganhar campeonato e tudo mais, ele não vai brigar, não. A equipe não vai deixar. Infelizmente, é uma realidade. O Geraldo colocou aqui, ó, muito triste pela McLaren. E o Oscar Piastri pode ter tomado uma decisão errada na carreira. Acho que não. Porque se a gente for colocar na balança mesmo, entre ele ir para a Alpine e ele ir para a McLaren, as duas não estão tão bem assim. As duas não têm esse poder todo. Tá? Então, 6 por meia dúzia, quem sabe? Mas ele não acho que ele tomou uma decisão errada na carreira, não, viu? Ele vai ter que mostrar serviço. Ele já teve sorte de, na primeira temporada dele de Fórmula 1, ele ir para uma equipe intermediária. Ele já teve essa sorte. Então, veremos, viu? Eu não acho que foi uma decisão errada. E o Gabriel colocou aqui, ó, mas não pode ultrapassar o queridinho da equipe. Fazer o quê, né? Então, a McLaren está desenvolvendo outro carro. Sim, está desenvolvendo outro carro. Porém, a gente não pode esquecer que a Fórmula 1 tem teto orçamentário. E teto orçamentário vai custar caro para a Red Bull. A Red Bull perdeu tempo de túnel de vento. Ele não vai conseguir desenvolver o carro tanto quanto Ferrari e Mercedes. Tem isso também. Então não vale a pena arriscar tanto, mas tem que ver o quanto que foi investido no carro, tem que ver o quanto que eles vão conseguir evoluir com peça. Tem tudo isso ainda incluso. Fernanda mandou aqui, ó. Falta piloto para acertar o carro da McLaren? Não. Não falta piloto. O que falta é eles fazerem um carro direito. É isso que está faltando. O Norris já tem experiência já de 5 temporadas. E na mesma equipe. Para mim, não falta uma pessoa para acertar o carro. Para mim, falta a McLaren entregar um carro decente. Já tiveram o Sainz lá, já teve o Alonso lá, já teve também o Ricardo, só o Alonso conseguiu andar com esse carro.
Tá faltando entregar um carro, tá? Na verdade. E o Jefferson colocou aqui, ó, que ele vai lá para a igreja. Amanhã ele vai vir para lá. Amanhã não vai ser às 16 horas, Jefferson. A nossa live de amanhã será também às 18, tá bom? Mas eu aguardo você aqui. Obrigado aí por nos acompanhar. Mas amanhã vai ser às 18 horas, não será às 16, tá bom? Isso aí é bom de deixar claro para todos vocês. E o Gabriel colocou aqui, ó, seria lindo ver uma disputa entre Max Verstappen, Alonso e Hamilton. Eu colocaria o Russell no lugar do Hamilton. Aí ia ser muito bacana. Eu sei que você colocou esses três por conta dos títulos mundiais. Dos 7 títulos do Hamilton, dos 2 do Alonso e dos 2 do Max. Seria bacana mesmo, mas o Hamilton acho que não brigaria. Ele não está mais com aquela gana toda, aquela vitalidade toda para conseguir brigar pelo campeonato. Isso aí ele já demonstra que já não está tendo mais. E o João Batista mandando aqui um salve desde Cássio, no Paraná. Seja bem-vindo, João, também. Muito obrigado pela audiência. Falando da Red Bull, vamos falar deles agora. Max Verstappen e Sérgio Pérez andaram sempre entre os primeiros, mesmo não demonstrando o total potencial do carro. Isso ficou nítido, que eles não estavam andando com tudo. Foi igual a Ferrari, igualzinho. Então, quando era para valer, o Max Verstappen se colocou na pole. O Pérez só conseguiu a primeira fila porque o Leclerc desistiu de fazer uma segunda tentativa. Disseram que foi por estratégia, tá? Mas o Pérez só conseguiu essa segunda posição por conta dessa desistência. O Pérez andou bem no início, ele andou bem nos testes, mas o Verstappen é novamente o cara a ser batido. O Verstappen que brigou de igual para igual com o Alonso nos treinos livres. Mas no classificatório ele mostrou realmente que tem um carro excelente, é uma evolução do Adrian Newey, então é o carro a ser batido realmente na corrida de amanhã, é o carro da Red Bull. Se vai ser durante a temporada, nós não sabemos, mas para amanhã é o carro a ser batido. O Fábio mandando a mensagem aqui, boa noite. Fábio da página Grid Largada, boa noite, Fábio, obrigado aí pela audiência. Vamos falar agora da equipe AlphaTauri. A equipe AlphaTauri, uma das decepções do ano, sem dúvida alguma. A AlphaTauri, ela não conseguiu sair da segunda pior equipe da temporada do ano passado para essa primeira prova. Tudo bem, tem o De Vries que está se desenvolvendo, está aprendendo, mas o De Vries, só para vocês terem uma ideia, vai largar lá atrás. O Tsunoda conseguiu um 14º tempo. Se eu não me engano, foi o 14º tempo. Ele conseguiu passar para o Q2. O De Vries vai largar lá na última fila. Tá aprendendo com o carro? Tá. Mas o carro não é lá essas coisas. Eles vão penar muito. Eles penaram muito nessa sexta-feira. Eles conseguiram andar bem. Eles fizeram simulações de corrida, mas não conseguiram fazer com que esse carro andasse bem durante essa sexta e também o sábado. Só para vocês terem uma ideia, eu concordo com a posição do Geraldo, que o Tsunoda já está com a batata assando. Na verdade, não está assando. Na verdade, para mim, já está quase queimada. O Tsunoda, ele só está na AlphaTauri por conta da Honda. Literalmente por conta da Honda. E ele vai ter que mostrar serviço agora com um piloto que, apesar de ter 28 anos, é muito experiente, que é o Nick De Vries. E a Honda não vai ficar no grupo Red Bull em 2026. Ele vai ficar até 2025, e a gente não sabe como é que vai ser. A Red Bull pode procurar outros pilotos para ocupar o lugar do Tsunoda? Pode. Eu acho que até vão. Mas o Tsunoda vai ter que mostrar serviço esse ano. Nós falamos nas lives de apresentação que o Tsunoda vai ter que mostrar serviço, e vai ter mesmo. Ele vai ter que andar muito. E é a chance dele. Ou é essa, ou nunca mais. Ele vai ter que andar muito. O Gabriel Binalva colocou aqui, ó, acho que o Alonso também está escondendo o jogo. Eu acho que ele já chegou no limite do carro.
Se ele tivesse escondendo o jogo, ele teria brigado de igual para igual no treino classificatório. Eu acho que já chegaram no limite. Mas posso estar enganado. Pode ser um carro que vai brigar lá na frente. Isso é certeza. Mas se vai brigar por pódio, se vai brigar por vitória, acho que não. Mas pelo menos um pódio ele vai brigar, sem dúvida alguma. Faltou mais uma equipe aqui, a equipe Alfa Romeo. Falar de Bottas e Guan Yu Zhou. Para muita gente, a Alfa Romeo nesse final de semana foi uma decepção. Para mim, nem tanto. A verdade, eles andaram juntos, eles andaram bem próximos. O Guan Yu Zhou conseguiu andar bem pra caramba, né? Ficou sempre na frente do Valtteri Bottas. Mas no treino classificatório eles ficaram no Q2. Eles conseguiram que os dois carros passassem para o Q1, do Q1, o que é muito bom, mas eles ficaram no Q2. É uma equipe intermediária. Vai brigar no 11º, 12º, 13º lugar, ou quem sabe beliscar um pontinho ou outro. Mas é só isso também que eles vão fazer durante todo o ano. E vão fazer isso amanhã também. Isso nos treinos. Foi mostrado nas simulações que eles fizeram, foi mostrado que eles não têm muito ritmo, o ritmo deles é bastante irregular, então podem ter certeza. Tanto que no sábado eles andaram muito pouco. Eles andaram muito pouco no terceiro treino livre, então não é de se esperar muito dessa equipe. Agora nós vamos mostrar aqui para vocês o grid de largada para a corrida de amanhã. De trás para em 20º, o Pierre Gasly, 19º, Nick De Vries, depois Oscar Piastri e Kevin Magnussen, em 16º, Logan Sargent, 15º, Alexander Albon, em 14º, Yuki Tsunoda, 13º, Guan Yu Zhou, em 12º, Valtteri Bottas e em 11º, Lando Norris, em 10º, Nico Hülkenberg e em 9º, Esteban Ocon, depois Lance Stroll e Lewis Hamilton, na terceira fila, Fernando Alonso e George Russell. A verdade está ao contrário. É o Fernando Alonso em quinto, George Russell em sexto. A segunda fila é da Ferrari, com o Leclerc e o Sainz. E na primeira fila, os dois carros da Red Bull, com Max Verstappen e Sérgio Pérez. O João Batista colocou aqui, ó, que o Verstappen vence amanhã, com o Pérez em segundo e o Alonso em terceiro. Muito bem, essa é uma bosta boa para o pódio da corrida de amanhã. Veremos se vai se confirmar. Pessoal, a live hoje do treino classificatório vai ficando por aqui, dos treinos de sexta e sábado, vai ficando por aqui. Quero agradecer a todos que nos acompanharam, a expressiva audiência, muitíssimo obrigado. Convido vocês a continuarem seguindo as nossas redes sociais, lá no YouTube, também no nosso Facebook, no nosso Kawaii, Bibliomania F1, e no Instagram, @BiblioF1. Só mais 2 lembretes. Antes, o Geraldo colocou aqui, ó, parabéns pelo conteúdo, acompanha a página faz tempo. Muito obrigado, Geraldo. É uma honra acompanhar por tanto tempo. Muito obrigado. E colocou aqui também, ó, esperamos, cadê o comentário? Esperemos qual será a atrapalhada da Ferrari. O Alonso com certeza se aproveitará. Não acho que a Ferrari vai fazer atrapalhada. Mudaram o estrategista, mudaram o diretor, a equipe toda mudou. Não sei se vai ter atrapalhado ou não. Acho que não, por conta dessas mudanças. Porém, tudo é possível. O Alonso tem chance também pelo ritmo do carro dele. Só mais 2 lembretes aqui. Domingo, amanhã, domingo, a nossa live será às 6 da tarde também, pelo horário de Brasília. Só que amanhã é com a análise da prova, com prints das principais imagens. Se tiver polêmica, nós vamos conversar aqui. E, claro, também o nosso grande momento, o troféu Bíblio, com um destaque positivo da prova, e o troféu Joinha, com o destaque negativo. E quero continuar convidando vocês a votarem nos confrontos do troféu Bíblio de todos os tempos,
Tá tendo muito confronto bacana, tá tendo muita votação. Convido vocês a continuarem. Daqui a pouco, às 8 da noite, nós teremos o próximo confronto e o resultado do que está tendo agora. Muito obrigado aí mais uma vez por vocês votarem. Continuem votando lá, que essa disputa vai ser bem legal, tá bom? O Isaías colocou aqui, ó, que valeu a pena. Muito boa matéria. Obrigado aí, Isaías, por nos acompanhar. E o Geraldo agradecendo para a gente postar as corridas. Falando nas corridas, então, rapidamente, nós ainda não podemos colocar as corridas de 2020, 2021 e principalmente 2022. Nós não podemos ainda dentro do Facebook, tá bom? Eu sei que muita gente pede, muita gente pergunta, mas ainda nós não podemos colocar. Se pudermos, quando puder, a gente vai colocar também aqui na página. E o João colocou aqui a opinião dele que o Schumi vai ganhar o troféu Bíblio. Veremos, ainda tem muito confronto ainda da primeira rodada, mas o Schumacher já está na segunda rodada. Muito obrigado a todos. Aguardo vocês amanhã, a partir das 6 horas da tarde, com a live da análise da corrida. Grande abraço a todos, muito obrigado mais uma vez e aguardo vocês na próxima. Muito obrigado.